Mateus, capítulo 6, do versículo 9 até o 15. A oração modelo do versículo 9 até o 15. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 14. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Juntando o versículo 14 com o versículo 15, com essa condição que temos para sermos perdoados, perdoar aos outros as ofensas deles para que sejamos perdoados por Deus, vamos ligar esses dois versículos ao versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Desse jeito, assim como, conforme. Parece que na proporção que eu vou conseguindo perdoar mais e mais as outras pessoas, a mim mesma, liberar perdão, eu consigo também ser perdoada. Quem muito ama é muito perdoado. Esse versículo 14 e esse versículo 15, eu gostaria de propor uma meditação bem lenta, bem devagar nesses versículos, para deixar o Espírito Santo de Deus falar aos nossos corações. Aqui na oração do Pai Nosso tem coisas muito fundamentais. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque muitas são as tentações, a porta é larga para o mal, a porta é estreita quando se quer fazer o bem, só que a porta larga para o mal depois vai se estreitando, e a porta estreita para quem quer fazer o bem, seguir Jesus, o caminho pode ser estreito no início, mas depois ele vai se ampliando. Jesus alarga o espaço onde estamos pisando, torna amplo o espaço. Então, há uma liberdade quando escolhemos caminhar com Jesus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, pedindo aqui provisão, porque precisamos das provisões. Estamos vivendo num mundo que é um mundo material também. Mas esse pão nosso de cada dia, a gente fica lembrando de quando Jesus falou que ele é o pão da vida. Nós precisamos também do alimento espiritual de cada dia, buscar, meditar na palavra de Deus e nos encher de fé em Jesus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus é um alimento para nós. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Santificado seja o teu nome. Ter reverência diante de Jesus, diante do nome de Jesus, ter reverência, falar de Deus com temor, com respeito, com amor, porque Ele é digno, Ele é santo. E diz aqui, Pai nosso que estais nos céus, está nos céus e está em toda parte. Jesus, Ele está querendo fazer o seu altar no meu e no seu coração. Ele está querendo se sentar num trono
do nosso ser, para nos governar. Porque quando aceitamos Jesus, estamos aceitando Jesus como Senhor e Salvador, único Senhor e Salvador. Então temos que aceitar o senhorio de Jesus sobre nossas vidas, deixar que Ele vá nos moldando, nos transformando, nós possamos aprender com Ele, porque Ele é o nosso Deus, é o nosso médico, é o nosso mestre. Então, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e eu vou me deter mais aqui nesse versículo 10, quando diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus prevalece sobre todas as coisas. Acontece que algumas coisas podem acontecer pela permissão de Deus. Não é que seja o ideal de Deus para nós, não é que seja a vontade de Deus para nós, mas a permissão de Deus, e Ele sabe até onde Ele permite. Porque muitas vezes Ele não vai ouvir certas orações porque está nos livrando de um perigo, livrando de um problema. É livramento, não é perda. É uma oração que não foi atendida, mas por amor a nós mesmos. Existe uma situação que é o acreditar. A gente ora e a gente acredita, sem duvidar no coração. A dúvida é como se fosse assim, um explosivo. Entra a dúvida, já fica difícil. Entra a incredulidade, já fica difícil. É interessante observar como certos milagres Jesus chamava Pedro, Tiago, João, os pais da menina, como na cura da filha de Jairo, e outras pessoas não. Será que não seria por conta da incredulidade que atrapalha a falta de fé? Por que só selecionava algumas pessoas e outras não? Para fazer certos milagres, para ter certas experiências com Deus no mais profundo. Porque a fé, o entendimento, o acreditar são diferenciais e funcionam. Às vezes a pessoa ora muito, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, mas no fundo, ela não acredita que Deus possa providenciar para ela o que ela está precisando. Ela não acredita que ela vai conseguir. E aí entra a dúvida. E a dúvida não é boa. Na hora da oração é preciso orar com fé. Tantas vezes Jesus falou: a tua fé te salvou, para as pessoas para as quais ele fez milagres. Então, acreditar é algo muito sério. Quando nós acreditamos muito numa coisa e falamos, acabamos profetizando alguma coisa sobre nossas vidas ou sobre a vida do outro. Se forem pessoas que têm autoridade sobre algumas outras pessoas, por exemplo, pais sobre filhos, e falam: ó, um dia você vai isso. Aí fala de qualquer jeito e acha que depois apagou. Mas botou tanta carga emocional naquelas palavras, tanta crença, tanto acreditar naquilo que está falando, pode acabar acontecendo. Vira uma profecia para o bem ou para o mal. Eu já tive algumas experiências de coisas que eu pedi a Deus e outras que eu profetizei sobre minha própria vida. Eu falei com muita fé e eu não conhecia o Senhor, eu sabia muito pouco e eu fiz aquilo de maneira completamente inconsequente, sem entender. Eu era muito nova, eu devia ter o quê? Uns 17 anos. E eu falei determinada coisa na minha própria vida, mas eu botei uma carga emocional tão grande naquelas palavras e eu disse: um dia isso vai acontecer assim, assim, assim. Passou o tempo e aquilo aconteceu na minha vida do jeito que eu tinha falado e não foi bênção, não foi, atrapalhou meus caminhos,
E eu tive que pedir ao Senhor para ter misericórdia da minha vida e me livrar daquele problema. Até que um dia, depois de muito tempo passando luta, eu estava provavelmente lendo a Bíblia ou cantando algum louvor, que é geralmente quando a gente está aquietado e a gente lembra de alguma coisa. Eu me lembrei de que eu tinha desejado muito, né, essa tal pessoa na minha vida e desejado muito que fosse do jeito que estava sendo. Eu não sabia como orar e eu orei, quer dizer, eu profetizei na verdade, né? Eu acreditei com toda a força e aquilo aconteceu. Muitas vezes, o que não aconteceu, eu agradeci a Deus. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor não permitiu que aquilo que eu estava querendo acontecesse. Porque hoje eu vejo que teria sido péssimo. Eu não sabia o que estava pedindo, eu não sabia o que estava querendo. Então nós temos que prestar atenção no que estamos acreditando, no que estamos tendo convicção que vai acontecer conosco e colocar tudo diante de Deus e falar: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No caso de pessoas que estão com enfermidades, que estão com lutas financeiras, que estão com problemas na família, no casamento, com os filhos, é claro que o Senhor quer curar, o Senhor quer recuperar a família e existem várias nuances, existem casos e casos, mas de um modo geral, existem situações em que a pessoa pode recuperar aquele casamento. Por exemplo, a mulher sábia edifica sua casa, a tola com as próprias mãos a destrói. Eu conheço um casal que estava muito em crise e a mulher estava pensando em se separar. E ela veio falar comigo. E eu pesei com ela os prós, os contras e falei com ela: olha, tem muito mais coisa positiva do que negativa. Vamos analisar juntas. Você ama esse homem? Sim, amo. Dois filhos no casamento e envolvidos, a mulher amando aquele homem e ela começou a orar. Começou uma série de orações, intercessões e ele foi se transformando e eles ficaram juntos, continuaram o casamento. Ele foi e se converteu a Jesus, está até hoje aprendendo a caminhar com Jesus e ela de vez em quando comenta que é preciso ter paciência, é preciso perdoar sempre e ter muita paciência, mas que ela fez a coisa certa, permanecer no casamento. O marido é o marido dela, o marido pertence a ela, o casamento já estava feito, a aliança já estava feita e naquele caso ali era o caso de permanecer juntos e ela não se arrependeu de ter ficado com ele e vive feliz. E ela falou: se eu tivesse que me casar com ele de novo, eu me casaria com ele de novo. Mas não precisa porque permaneceram casados e não se separaram. E há outros casos de pessoas que comentam que não poderiam sustentar mais o relacionamento. Então, tem que pedir muita sabedoria de Deus para orar, para saber se deve recuperar ou se deve se afastar. Tem que pedir muita sabedoria de Deus, entendimento de Deus, estar muito debaixo de oração e ter a convicção de que é feita a vontade de Deus nas nossas vidas. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, acreditar é uma maneira também de estar
ajudando na oração. Porque orar sem descansar no Senhor, sem acreditar, não vai funcionar tanto como se a pessoa tiver fé, tiver verdadeira certeza de que o Senhor está ouvindo as orações, porque ela sabe que o que ela está pedindo é legítimo, está alinhado com a vontade do Senhor. A palavra de Deus diz que os discípulos, aqueles que seguirem Jesus, ele fala: em meu nome curarão enfermos, expulsarão demônios, os sinais e maravilhas que iriam acontecer. Então, em Isaías 53 fala: ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. O verbo está no passado, levou sobre si. No sacrifício de Jesus na cruz, ele providenciou a cura, a libertação, a provisão. Então, a gente precisa entender que o clamor a Jesus é algo correto e é algo bíblico. Em vários momentos da Bíblia, nós vamos ouvir falar de orações e orações respondidas. Às vezes vamos ver casos em que a oração é com insistência na oração. Outros casos em que as respostas vêm mais rápido. Mas por que algumas orações não são atendidas? Porque a gente pede mal, pede para uma motivação ruim, que não nos edifica. E o Senhor Jesus está querendo nos atrair para o amor dele, para uma vida abundante de felicidade, de paz e de crescimento com Jesus, de crescimento espiritual, de saúde emocional, psíquica, saúde espiritual, vamos dizer assim, na vida espiritual, na área espiritual, uma vida plena de liberdade, uma vida em que temos saúde física. Por exemplo, muitas vezes uma pessoa ora muito pela saúde, mas a alimentação, não vigia na alimentação, não vigia naquilo que consome, não faz uma atividade física, nem que seja 20 minutos por dia, ou alguma atividade que um professor de educação física vai orientar, um médico vai orientar, de acordo com a idade, de acordo com as possibilidades, uma movimentação. Não pode andar, não pode se movimentar muito, faz alguma movimentação, porque o físico precisa trabalhar, porque é bom para o cérebro, melhora a qualidade do sono, previne várias doenças. O sedentarismo faz muito mal. O sedentarismo não é bom, não. Então, orar pela saúde é correto, mas precisamos também vigiar como estamos lidando com o nosso corpo físico, que é o templo do Espírito Santo. Como estamos fazendo a manutenção desse corpo físico aqui na Terra? Gente que trabalha demais, descansa muito pouco, não tem boa qualidade de sono. Então, são vários fatores. Inclusive, a atividade física melhora questões de depressão, melhora questões de ansiedade. A atividade física mexe com o corpo e vai mexer com questões do cérebro, questões da parte de funcionamento até emocional, porque nós vamos nos movimentar. E se pesquisarmos um pouquinho sobre os benefícios das atividades físicas, nós vamos encontrar coisas que nós ficamos assim maravilhados. Então é importante incluir uma alimentação saudável e uma atividade física também no nosso dia a dia, porque isso vai fazer com que nós tenhamos a prevenção. Porque depois que já ficou ruim, orar pode orar. E tem coisas de doença que não vai acontecer por falta de atividade física, porque não vigiou na alimentação, vai acontecer por outras questões. Nem sempre vamos entender. Nem sempre vamos entender. Hoje eu ouvi de uma pessoa que
está passando muito problema, inclusive físico também e emocional, que se não fosse aquele problema, não estaria na igreja, não estaria buscando Jesus, não estaria frequentando um grupo de oração. Mas eu falei para a pessoa, mas já que você chegou até aqui, vamos agora procurar sair do problema. Aquela história do caco de vidro que eu falei no outro vídeo. Pisou no caco de vidro? Entrou? Por que pisou? Por que entrou um caco de vidro no pé? Não vai ficar questionando isso. Vai tirar o caco de vidro e vai cuidar do ferimento. Tem que resolver o problema. Então, pode analisar as coisas, pode trazer certas informações para aprendizado, mas tem que sair do problema. Não pode ficar justificando, foi por isso que eu entrei nessa situação. Tá, entrou, agora vamos procurar sair? Vamos procurar resolver? Porque precisa resolver. Aquela mulher do fluxo de sangue, que já tinha gastado todos os seus recursos com médicos e não teve jeito, ela viu que a esperança dela era Jesus. E ela foi, vamos dizer assim, com muita dificuldade, enfrentando uma multidão para chegar até Jesus, e devagar, como ela conseguia andar, ela tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, alguma coisa que a impedia de ter forças para chegar até Jesus mais prontamente. E ela falou, se eu apenas o tocar, serei curada. E ela tocou nas vestes de Jesus. E ela foi imediatamente curada. Tinha levado anos com médicos, com tratamentos que não davam resultado. Mas muitas vezes, quando precisa do médico e precisa do tratamento, precisa de um outro procedimento mais complexo, tem que também acreditar que Deus usa os profissionais para resolverem os problemas. E como usa? A gente ouve falar de cada sucesso que os médicos têm quando vão resgatar vidas e salvar pessoas. A mão de Deus opera através desses médicos, através dessa equipe da área de saúde, de pessoas que Jesus usa para ajudar. É preciso acreditar também. E nos problemas espirituais, é preciso acreditar nesses homens e mulheres de Deus que Deus está levantando, que Deus está trazendo para ajudar outras pessoas com o que já tem para contribuir. Porque se a pessoa já deu alguns passos, já sabe contribuir com alguma coisa, já pode contribuir. E Deus levanta homens e mulheres de Deus para estarem a serviço dele. E nós precisamos saber pedir ajuda, precisamos saber entender quem são essas pessoas que podem ajudar. Enxergar a ajuda, enxergar e se agarrar naquilo que o outro está oferecendo de ajuda e ter a humildade de entender que todos nós somos falhos, mas que Deus nos usa apesar de nós. Então, que seja feita a sua vontade, a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu, a vontade de Deus é feita livremente. Que seja feita a vontade de Deus aqui na terra. A gente ouve tanto discurso pessimista, não é mesmo? Discursos em que as pessoas falam que tá tudo muito sem jeito, o amor de muitos realmente esfriaria nesses finais de tempo, né? Aproximando-se a volta de Jesus, perto de Jesus voltar, e as coisas iriam ficar mais difíceis e o amor de muitos se esfriaria. Mas também há um grande avivamento. A Bíblia diz, orai sem cessar.
A Bíblia diz permanecer em mim, perseverar, permanecer, guardar. Esses verbos, manter, permanecer, perseverar, guardar o que aprendeu, continuar. Precisa saber fazer isso e aprender a caminhar com Jesus e trazer outras pessoas para caminharem com Jesus. Por exemplo, quando nós não estamos numa vida com Deus, nós sabemos pegar um celular, ligar para alguém, convidar para sair, para ir no restaurante, ir ao restaurante, convidar para conversar. Nós sabemos fazer isso. Por que não fazer isso em relação à Bíblia? Ligar, vamos orar juntos? Vamos ler a Bíblia juntos? Vamos fortalecer nossa fé juntos? Por que não usar as coisas de Deus para socializar e trazer essa comunhão entre irmãos e buscar Jesus? Então, é uma questão de canalizar o potencial, canalizar o centro de interesses para Jesus. Fazer as coisas de Deus com diligência, não com negligência. Então, algumas orações que nós fazemos vão ser respondidas, estão alinhadas com a vontade de Deus. Outras orações que as pessoas fazem, a gente vê, né, quantas coisas que podem até receber, mas que não era da vontade de Deus, era permissão de Deus. E como exemplo que eu dei de que eu mesmo já recebi coisas que depois eu vi que não eram boas. Cuidado com a palavra que dá sobre a vida do outro, sobre a vida dos filhos, sobre a própria vida. O acreditar também é uma forma de estar impulsionando os acontecimentos. Acreditar, descansar naquilo que acreditou, em descansar em Deus. Isso também faz parte da oração. E procurar selecionar o que vai pedir, como vai pedir entendimento a Deus, sabedoria, discernimento na hora de orar. E várias coisas que nós pedimos há muito tempo atrás, sonhos que tivemos, várias coisas podem vir a ser atendidas, ainda podem se tornar realidade e nós precisamos entregar o controle nas mãos de Jesus. Precisamos deixar nas mãos dele. Ele decide, ele controla. Porém, se nós sabemos que o que estamos pedindo é necessário, é legítimo, faz parte das necessidades da nossa história, se está de acordo com a Bíblia, não está ferindo ninguém, não está lesando ninguém, não está tirando nada de ninguém indevidamente, tirando as coisas dos outros. Se nós sabemos que o que estamos pedindo a Deus é correto, nós podemos acreditar sem duvidar e ter certeza de que o Senhor vai nos atender. Eu já tive experiências de orar por cura, por libertação, por emprego para outras pessoas, várias situações em que eu via Deus trabalhando, Deus operando milagre, e era assim, como se estivesse dialogando. A gente orava, não era sozinha, muitas vezes era com amigas de oração. E a gente orava, daqui a pouco chegava a notícia favorável, a notícia boa. E o quadro era mudado de uma hora para outra, de pranto em riso, de solução, de coisas que não estava solucionada para coisa que começava a ficar solucionada. Então, com certeza várias pessoas têm experiências assim para contar também, porque Jesus, ele é bom, sua misericórdia dura para sempre e ele nos atende, ele nos ouve, ele está às vezes
não respondendo a alguma coisa que nós pedimos porque estamos pedindo mal, para motivações erradas e porque Ele quer nos dar grandes livramentos. Então vamos pedir a Deus sabedoria, orientação de Deus na hora de orar, na hora de falar, de profetizar sobre as nossas vidas. Aqui, ó, seja feito, versículo 10 do capítulo 6 de Mateus. Seja feita, Senhor Jesus, a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele falou que ele e o Pai são um. Jesus é Deus junto com o Pai e o Espírito Santo. Então, seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas, a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita.